Ganhei o maior prêmio da loteria da história do meu estado, 384 milhões de dólares, mas decidi não contar a ninguém. Resolvi testar minha família, liguei fingindo estar quebrado e precisando de ajuda. Minha mãe desligou sem pensar 2 vezes. Meu irmão me chamou de fracassado, mas minha irmã mais nova pegou o carro e dirigiu quase 200 milhas, usando os últimos 500 dólares que tinha. O que fiz depois disso mudou o rumo de tudo. Quando o número apareceu na tela do meu celular, eu precisei sentar. Achei que fosse um erro, mas depois vieram as confirmações, as mensagens oficiais, e eu percebi, eu realmente tinha ganhado 384 milhões de dólares, o maior prêmio da história de Montana. Por alguns minutos fiquei paralisado. Não pensei em carros, casas ou viagens. Pensei na minha família, na cara do meu irmão quando me chamava de inútil, na voz fria da minha mãe quando dizia que eu nunca ia chegar a lugar nenhum, e na minha irmã, a única que ainda me mandava mensagens no Natal. Eu poderia ter ligado pra todos e dito, consegui, mas alguma coisa dentro de mim travou. Talvez fosse orgulho, ou talvez fosse o medo de ver o que realmente significava o amor deles. Então eu decidi testar. Esperei 3 dias antes de fazer a primeira ligação. Liguei pra minha mãe. Falei que estava falido, que tinham me demitido, que meu carro tinha sido rebocado. Pedi pra ficar na casa dela por algumas semanas. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma respiração curta e um clique seco. Ela desligou. Fiquei olhando pra tela por longos segundos. Nenhuma mensagem depois. Nenhum retorno. Na manhã seguinte, liguei pro meu irmão, o mais velho, o orgulho da família. Ele atendeu com o mesmo tom superior de sempre. Quando contei que estava precisando de ajuda, ele riu. Disse que eu devia ter esperado isso, já que nunca levei nada a sério. Quando pedi, com a voz tremendo, se ele poderia me emprestar 200 dólares, ele soltou: "Não sou seu banco, cara! Cresce!" Desliguei antes que ele dissesse mais. A sensação era estranha. Eu tinha centenas de milhões na conta, mas me sentia completamente sozinho. Esperei mais um dia. Liguei pra minha irmã, Lily. Ela atendeu de um jeito diferente, meio preocupada, meio surpresa. Contei a mesma história, que tinha perdido o emprego, que estava dormindo no carro, que não sabia o que fazer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou onde eu estava. 2 horas depois, recebi uma mensagem. Saí agora. Leva umas 3 pra chegar. Aguenta firme. Ela morava a quase 200 milhas dali, em Billings, e eu sabia que o carro dela mal aguentava longas distâncias. Mesmo assim, ela veio. Quando chegou, já era noite. O carro tremia, o tanque quase vazio. Ela saiu com os olhos marejados e me abraçou como se eu fosse o último pedaço da família que restava. Disse que não tinha muito, mas que eu podia ficar com ela até as coisas melhorarem. E foi ali que eu percebi. Ela era a única que ainda via em mim um irmão, não um fracasso. Mas o que fiz depois disso não foi apenas um gesto de gratidão. Foi algo que mudou o rumo de tudo. Naquela noite, enquanto ela dormia no sofá, eu fiquei sentado na mesa da cozinha, com o bilhete premiado dentro da carteira, e comecei a planejar. Na manhã seguinte, Lily acordou cedo. Fez café e fingiu que nada estava errado, mesmo com o carro ainda quente do trajeto de quase 200 milhas. Eu percebia o cansaço no rosto dela, as olheiras fundas, a camisa amassada, mas ela ainda tentava sorrir. Disse que podíamos procurar trabalho juntos, que ela conhecia um mercado que estava contratando. Ela não perguntou onde eu estava dormindo nem quanto tempo eu ficaria. Simplesmente me acolheu, e aquilo me destruiu por dentro. Eu ainda não tinha contado nada sobre o prêmio. Meu nome ainda não tinha sido divulgado, porque eu tinha optado por receber anonimamente. Ninguém fazia ideia do que eu tinha nas mãos, nem mesmo ela. Passei o dia ajudando-a em tarefas simples: consertar uma tomada, arrumar o quintal, jogar fora caixas antigas. Tudo parecia tão normal, tão humano, que